Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. É isso mesmo. Na aula de hoje, aula 11.1, iremos falar sobre a linha telegráfica. A linha telegráfica. A linha telegráfica é uma expedição comandada por Marechal Rondon, na época 1907, pelo Major Rondon. Ele se torna coronel em 1912. Coronel pelo tenente-coronel. Isso. A linha telegráfica, ela vai ser comandada então pelo tenente-coronel Rondon. É que as pessoas já têm a expressão de querer dizer assim, pelo marechal. Não, na época ele era tenente-coronel ou major. Rondon, ele teve assim a sua vida militar, a promoção foi muito rápida. E questão de 1 ano, 2 anos, já ganhava altas promoções. Nesse período de 1907 a 1909, ele era major, 1909, major. Major Rondon. Lá na frente, 1910, ele vai ser tenente-coronel. E em 1912, ele se torna coronel. 1919, ele se torna general. Somente em 1955 é que ele se torna marechal. Pronto, é isso mesmo. Eu vou ter que... Eu acho que vocês perceberam que eu fecho um pouco o olho para poder lembrar, trazer na memória os fatos. Mas é isso. Na linha telegráfica, que é o nosso assunto de hoje, vocês verão a expedição de 1907, 1908 e de 1909. Foram 3 anos embrenhado na floresta amazônica, no sertão amazônico, de Mato Grosso, Cuiabá, até Santo Antônio, aqui em Porto Velho. Confira comigo todo esse resultado. Joga na tela, vamos lá. Olha só. Então, nós iremos falar sobre a linha telegráfica. Perdão, deixa eu calibrar minha caneta. A linha telegráfica do Rondon. A expedição que aconteceu em 1907, 1908 e 1909. E, por último, irei falar sobre a destruição da linha. Eu tenho aí uma imagem de um telégrafo de 1907. O telégrafo, você manuseava ele através do código Morse. Morse. São informações que você transmitia através desses códigos. Então, quando você batia aqui, transmitindo o código, no outro canto, esse código, aqui tem uma fita, essa fita era liberada, ela passava por aqui, essa caixa, ela recebe as codificações, e aqui tem todo os códigos que vai ser transcrito, é quando você pega e vai ler. Então, essa aí era a receptora. Certinho? Bom, aí a imagem do Rondon, claro, né? A imagem do professor Beto interpretando o Marechal Rondon. Aqui, em frente à igreja de Santo Antônio. Aqui no Memorial Rondon. Aqui é em Vilhena e aqui é em Ji-Paraná. Quando nós fizemos uma externa, que daqui a pouco irei passar para vocês, tá bom? Mas o Rondon, ele vestia esse uniforme caqui, como vocês estão vendo. Expedicionário, sembrava na mata, para entrar em contato com os nossos nativos. A conquista do Acre se deu em 1903, através do Tratado de Petrópolis. Além de ter favorecido a construção da estrada de ferro de Mamoré, por força do Tratado de Petrópolis, ainda levou o governo Afonso Pena à execução do serviço que consolidasse a incorporação do Acre ao Brasil. Vejam só, aluno, vem para mim aqui rapidinho. Quando a linha telegráfica, vem para mim, quando a linha telegráfica ela chega até Santo Antônio, depois ela continua para Rio Branco, no Acre.
Rondon tem a missão, trazer o progresso do centro-oeste brasileiro, de Cuiabá, até Santo Antônio do Rio Madeira, e daqui seguir até o Acre. Por isso que nós estamos vendo no quadro. Segue lá, continua. Bem como as regiões do Purus, do Juruá e a região de Manaus. Todas essas regiões serão visitadas pelo Marechal Rondon, pelo Major Rondon, na época, né? Em 1907, o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar a linha telegráfica entre Mato Grosso e o Amazonas, tendo como os pontos extremos a cidade de Cuiabá, de onde iria sair a linha, até Santo Antônio do Rio Madeira. Iniciou o seu levantamento e determinação geográfico. Vejam só, Rondon, ao trazer o progresso da comunicação para Porto Velho, através da linha telegráfica, ele também teve a determinação de fazer levantamento geográfico da região. Estudo das riquezas minerais. Estudo do solo. Estudo do clima, da floresta e dos rios. Vem para mim, novamente. Preste bem atenção, aluno. Em 1907, quando Rondon ele recebe essa missão de sair de Cuiabá para trazer a linha do progresso, tirar o norte do isolamento até Santo Antônio, ele estava trazendo a expedição dele, a linha telegráfica, até Santo Antônio. Estava trazendo o progresso, estava trazendo a comunicação. Mas só que o Rondon, ele não veio só derrubando a floresta, fincando o porte e estendendo os fios para trazer a comunicação até Santo Antônio. Ele não fez isso. Bom, como já era uma expedição, vamos unir o útil ao agradável. Rondon, então, com a sua equipe, ele faz o levantamento geográfico da região, pântanos, rios, riachos, tipo de solo. Ele faz o levantamento do clima. Ele sai de Cuiabá, é um clima, é uma estação, dependendo dos períodos. Chega em Vilhena, já é um pouco mais frio. Ali se fala que existe um corredor de monções por Vilhena, por isso que é agradável. Tinha região que era bastante quente, regiões bastante agradáveis. Depois, também ele faz um levantamento, um estudo sobre as florestas, rios, minérios. Lembre-se, senhores, que a expedição do Marechal Rondon, do Major Rondon, não é só trazer a linha telegráfica, não era só esticar os fios, mas também ver toda a riqueza natural que existia por onde ele iria passar. Por isso que o Rondon é um desbravador. Rondon era visto como um naturalista. Ele também era formado nessa área, em ciências físicas naturais. Rondon foi formado em matemática e ciências físicas naturais. Então ele dominava. Junto com ele tinha um grupo grande. Então, olha, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo. Era assim. Tanto é que foram vários relatórios que corroboraram para o governo brasileiro. Está aí, todas as informações. Nenhum outro homem repetiu o que Rondon fez no início do século XX. Lembre-se, sair de Mato hoje, de Cuiabá até Porto Velho, são 1.444 quilômetros. Para você fazer isso a pé, você vai levar meses andando. Isso com mulas de carga, isso com gente. Rondon levava um rebanho aí de 100, 150 bois, por exemplo. O grupo dele, 60, 100, até 200 homens. Teve um período que o Rondon passou 5 anos perdido na floresta, senhores.
5 anos. Toda a manada que eles trouxeram acabou. Porque era abatido o boi para dar de comer aos trabalhadores. Acabou. Imagine. Então não foi somente a linha telegráfica que ele veio, mas outros fins. Só que a história não explora esse lado. Segue comigo no quadro. Vamos lá. Veja essa imagem. Me coloca na imagem? Pode ser? Aí, pode ser. Olha aqui. Olha essa imagem, senhores. É interessante porque aqui eles fazem uma derrubada. Dependendo do local, era de 6 metros a 100 metros de largura. Aí eles faziam essa picada aqui, ó, derrubava. Por quê? Aqui no meio, aí veio uma equipe que furava o buraco, viu uma outra equipe que fincava o porte, certo? E viu uma outra equipe que esticava a linha desse porte, o fio. Agora, por que, professor, fizeram isso? Bom, para não ficar árvores próximo dos fios. Porque bate o vento, bate a chuva, de repente a árvore vem e cai em cima do fio. É prejudicial. Então, por isso que fazia essa distância de 6 a 100 metros. Era isso aqui, ó. Dava trabalho? Sim. Eram várias equipes que trabalhavam. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Ou depois de cortar toda uma região, que Roquete Pinto, grande etnólogo, sugeriu em 1915 chamar-se de Terras de Rondon, local etnográfico entre Juruena e o Rio Madeira, que era cortada pela linha telegráfica, já conhecida como de Estrada Rondon. Olha só, aluno, olha só essa sacada aqui. É o Roquete Pinto, que trabalhou com Rondon, etnólogo. Roquete Pinto, ele vai sugerir, diz, olha, quem sabe um dia, por onde Rondon teria passado, olha o caminho que Rondon abriu. Quem sabe um dia podemos chamar de Estrada Rondon. E foi justamente isso que aconteceu. Por onde Rondon abriu a picada, se tornou, no futuro, lá na frente, a BR-364. Em homenagem aos 364 quilômetros da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Justamente o traçado por onde Rondon abriu é a linha telegráfica. Louco, né? Aí a equipe do Rondon, atravessando os rios, usava-se muito rifle, porque tinha muitos índios. Rondon adentrava em território indígena e os índios atacavam. E Rondon só pedia para atirar para o alto, porque o homem branco que estava invadindo a terra do índio. Então, para não machucá-los, vamos só assustá-los. Vejam, senhores, a região do Brasil, eu tenho aqui o Purus, região do Acre, o Juruá, que fica no Rio Branco, até chegar em Manaus. Veja que está saindo aqui da região de Mato Grosso. Ó, olha aqui o Juruena. Do Juruena até Mato Grosso, até a Serra do Norte, até Rio Madeira. Certinho? Bom, agora é o seguinte, eu vou deixar vocês para assistir um documentário que fala sobre o Rondon, o Soldado da Paz. Aperta o play aí. Em 1907, Rondon, no posto de major do Corpo de Engenheiro Militar, recebeu uma missão: construir a linha telegráfica Amazônia, que ligaria o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Essa missão duraria de 1907 até 1915. Rondon, que era descendente indígena, em 1910 recebe uma nova missão: criar o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio, posteriormente, vai se transformar na FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, tão conhecida hoje entre as populações indígenas.
Rondon dos telégrafos, Rondons do SPI, vimos que esse sertanista era incansável. E como o governo brasileiro sabia disso, deu uma nova missão para ele: acompanhar o presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, numa missão que ficou conhecida como Roosevelt-Rondon. Essa missão ela tinha como objetivo fazer novas descobertas e novos estudos da região amazônica. Rondon foi para essa aventura, e nessa aventura eles descobriram um novo rio e seu trajeto. Esse rio era conhecido como Rio da Dúvida, só que esse Rio da Dúvida ficou denominado como Rio Roosevelt, que é conhecido hoje na nossa região. Roosevelt, presidente norte-americano, foi para o Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, muito feliz, cheio de animais, cheio de história e cheio de vida que ele conquistou juntamente com Rondon. 1914. Rondon, em apenas 8 meses, constrói 372 quilômetros de linha telegráfica. Nós temos, então, aí Pimenta Bueno, nós temos presidente Hermes, presidente Pena, Jaru e Ariquemes sendo construída. Chegamos a 1915, ano da conclusão da Comissão Rondon, com o término da construção da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. Já vimos que Rondon era um ser incansável, era um aventureiro, era um sertanista. E por todos os seus feitos que nós já vimos até o momento, o Congresso Nacional, em 5 de maio de 1955, data do seu aniversário de 90 anos, homenageia Rondon com o título de Marechal do Exército Brasileiro, maior comenda que ele poderia receber. Após receber o título de Marechal do Exército Brasileiro pelo Congresso Nacional, em 17 de fevereiro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, em homenagem a esse sertanista, transforma o nome do Território Federal do Guaporé, que agora passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. E no dia 19 de janeiro de 1958, esse grande sertanista, na cidade do Rio de Janeiro, que era conhecido também como Grande Cacique Branco, deu seu último suspiro e saiu da vida, mas deixando uma história de conquista e de bravura por todo o sertão brasileiro. Aí, mandou bem. Professor Beto aí interpretando o Marechal Rondon, falando um pouco dessa saga, dessa história que engloba toda a figura desse grande militar. Tá bom? Segue no quadro, então. Olha aí. Para o bom desempenho do seu trabalho, o sertanismo dividiu em 3 grandes etapas chamado de expedições. Esse é o Rondon, como vocês estão vendo, General 2 Estrelas, certinho? E a expedição de 1907 vai fazer um levantamento entre os trechos de Cuiabá até Juruena. Eu mostrei para vocês agora há pouco, lá atrás, um mapa que destacava Juruena. Então são 3 etapas, de Cuiabá a Juruena, de Juruena até a Serra do Norte e da Serra do Norte até o Rio Madeira. Em cada trecho que é feito o levantamento, esse primeiro trecho de Cuiabá a Juruena foi um total de 1.782 quilômetros. Eu falei lá atrás também para vocês que a distância em linha reta, na verdade, a distância pela BR-364 de Porto Velho a Cuiabá é 1.454. Só que na época não era assim. Então os caras vão desviando, pântanos, montanhas, etc. E esse 1.782 km foram feitos de reconhecimento. Também falei lá atrás. Reconhecimento topográfico, geográfico, climático, floresta, mineral, etc. Era uma equipe muito grande. Aqui, eles estão emendando o fio
do telégrafo. Certo? Era uma equipe muito grande. Essa aqui é a expedição de 1907. A expedição, saindo de Cuiabá, essa expedição teve no dia 2 de setembro e terminou no dia 29 de novembro de 1907. Então vai ser de setembro a novembro. Setembro, outubro, novembro, 3 meses. Mas é de Cuiabá a Juruena. Já estavam de regresso ao lugar após ter chegado ao Juruena. A expedição passou pelos vilarejos de Guia, Brotas e de Rosários. Trajetória por onde passou a linha telegráfica. Os 89 dias contados pela expedição foram a partir de Diamantina, quando começaram a abrir o piquete de penetração. Começaram a derrubar as árvores para poder seguir viagem. Rondon. Essa imagem do Rondon é quando ele era auxiliar de Gomes Carneiro nas expedições para o Araguaia. Essa primeira expedição, a de 1907, ela foi organizada pelo chefe Rondon, o comandante-major ajudante, segundo-tenente João Salustiana Lira, o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc e mais 16 homens, dentre eles praças e empregados, e 34 muares e 2 bois cargueiros. Era o alimento deles. Certinho? Nessa primeira expedição. 16 homens. Na expedição de 1908, eu já tenho uma outra composição. Lembrando que tudo que era visto e observado era registrado no Diário do Rondon. Esse que vocês estão vendo. Na segunda expedição, que vai de 1908, sai do rio Juruena até a Serra do Norte. Viu? A primeira foi de Cuiabá ao Juruena. A segunda, do Juruena à Serra do Norte. E a terceira, da Serra do Norte ao Rio Madeira. Essa do Juruena à Serra do Norte já foi menos. 1.653 km. A primeira foi 1.700 e pouco. Lembra? Novamente, de reconhecimento, levantamento climático, mineral, florestal, geográfico, topografia e etc. Aqui, em Juruena, a Serra do Norte, eles relatam que teve que varar um ambiente inóspito, ou seja, de difícil acesso. Problema, mas conseguiram. No dia 20 de julho a 3 de novembro de 1908. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses. 5 meses. A coluna voltou a percorrer o trecho conquistado e mais a parte compreendida entre Juruena e Serra do Norte. Ou seja, a turma percorreu de Cuiabá até Juruena. E de Juruena até a Serra do Norte. Ela estava limpa, né? Desta feita, com o número maior de expedicionário. Viu lá? Lá atrás eu tinha 16 homens. Aqui eu tenho mais. 127 homens bem armados. Lá eu tinha 4 bois e 4 moais. Aqui eu tenho 90 bois de carga. 50 burros. 6 cavalos e mais de 20 bois de cortes. E aí, já era um número bem expressivo. 5 meses, senhores. 5 meses. Todos esses alimentos, 90 bois de carga, esse boi de carga aqui, a partir do momento que vai esvaziando a carga, eles vão matando o boi para poder comer. Os burros de carga também. Tudo entra na faca. Tudo é alimento. Os principais expedicionários dessa segunda expedição, além do Rondon, eu tive aí o segundo-tenente Nicolau Bueno Horta Barbosa, Emanuel Silvestre do Amarante, que era genro do Rondon, João Salustiano Lira
e o Temístocles Paz de Souza Brasil, além do etnógrafo e geólogo Dr. Carl Varnier. O primeiro-tenente médico Manuel de Andrade, tenente Carlos Carmo de Oliveira e Melo e Américo Vespúcio Pinto da Rocha. Além deles, o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc, um inspetor e 2 guarda-fios, 30 tropeiros e 82 praças do Exército, que seriam divididos em Juruena. Uma parte ficaria em Cuiabá, outra em Juruena. Quando seria formado um destacamento. Eles estavam levando esse grupo, 82 praças, que iriam ficar nas estações. Permanente com 502 homens, comandado pelo segundo-tenente Joaquim Ferreira da Silva. Observe que o número está aumentando. Essa é a segunda expedição. Certinho? Na última expedição, a de 1919, o que nós temos? A mais importante das expedições foi exatamente esta, a terceira, pois aquela coluna varou todo o sertão do atual estado e travessia que durou 237 dias, que é de maio a dezembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. A primeira foram 3 meses, a segunda 5 meses, agora 8 meses. Numa extensão superior a 800 km. Só que essa de 1909, ela vai ser dividida em 2 turmas. Uma que vai partir para o norte e a outra que vai partir para o sul. Tudo isso sob o comando do Major Rondon. Major Rondon, exatamente. Tá bom? A turma do norte teria como incumbência, como missão, sair de Santo Antônio do Rio Madeira e subir até a cabeceira do rio Jaci-Paraná, onde ali estacionaria aguardando a chegada da outra turma, a turma do sul, que era chefiada pelo próprio Rondon, que partiria da Serra do Norte em direção à cabeceira do rio, aludir do rio, do refri do rio. E aí vocês observem, a linha azul é por onde, do rio Abunã, passando pelo rio Madeira, etc. Os rios que são praças do rio Madeira, o rio Mutum-Paraná, Jaci-Paraná, Candeias, etc. Como se tratava de uma das mais arriscadas missões da coluna expedicionária, Rondon cuidou em tomar algumas precauções, como exigir que seus auxiliares exigir deles rigorosos exames sanitários, visando sondar o estado físico necessário aos andarilhos, que seriam a partir de então. Tudo isso, lombo de cavalo e a pé. Rondon fez questão de saber como é que está as condições físicas desses expedicionários. A expedição de 1909 foi a que mais fez reconhecimento. Famosa com 2.232 km. A primeira foi 1.700 e pouco, a segunda foi 1.600, mas a terceira 2.000 e pouco. Fez o reconhecimento em incrível variação pela floresta intrínseca da Amazônia, saindo aí da Serra do Norte até chegar ao famoso caudaloso Rio Madeira. E chegaram. Nestas expedições, o sertanista não tinha uma única direção rumo ao Rio Madeira, pois cabia-lhe a exploração do terreno em todos os sentidos de direção, conforme os 33 relatórios que ficaram no Rio de Janeiro.
entregue pelo naturalista ao governo, todos tratando sobre zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia e, finalmente, águas termais. Viu só que a expedição do Rondon não era só trazer a linha? Nos Campos Novos, no local por onde denominado Mata da Canga, os índios fizeram emboscada que resultaram na morte do soldado Rosendo. Nos campos de comemoração de Floriano, os expedicionários se detiveram 51 dias, procurando focalizar a cabeceira que dava para o rio Guaporé, Madeira e Tapajós. No dia 5 de março de 1911, o navio cargueiro Satélite aportou na Vila de Santo Antônio, cerca de 200 marujos degredados lá do Rio de Janeiro, da revolta da Chibata, vieram trabalhar na expedição Rondon, sendo comandado pelo Rondon. E aí, senhores, Rondon em cima da cabeceira Tem o nome desse rio, rapaz. Vamos lá. Vamos falar sobre a destruição. Em 1931, o Ministério da Aviação e Obras Públicas, comandado por José Américo de Almeida, foi aconselhado pelo capitão Luiz Ferreira, que na época era superintendente da Estrada de Ferro de Mamoré, a não mandar arrancar, como era o seu propósito, os fios já da famosa linha. O mais precavido era de erradicar a linha telegráfica somente depois de concluída a estrada BR-364. Apesar das inúmeras investidas contra a linha telegráfica, no sentido de riscá-la do mapa, por ser considerada por muitos como despesa inútil, somente com a abertura da BR-364 é que ela foi desativada totalmente. Quando apenas alguns postos com o fio descendido, no longo da rodovia, marcavam o símbolo de desbravamento do Marechal Rondon. Embora todo o município localizado ao longo da BR-364 tenham sofrido de alguma forma a influência da abertura da linha telegráfica, 3 deles tiveram origem da fundação de vilarejo inicial. São eles: Vilhena, Pimenta Buena e Jaru. E aí nós temos a estação telegráfica de Vilhena, né? E aqui nós temos o nosso Memorial Rondon em Porto Velho. Quando você vier a Porto Velho, visite-nos. Venha conhecer toda a história do Marechal Rondon que se conta nesse memorial. Com matéria de cumprimentar vocês, uma odisseia em Rondônia, Expedição Roosevelt e Rondon. Está disponível nesse link que acompanha a nossa aula. Vem para mim. Essa é a informação que nós temos por hoje sobre as expedições da linha telegráfica. Ainda teve a expedição Rondon Roosevelt, que é de 13 a 14, mais lá na frente. Mas o Rondon vai ser o cara nesse período. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutinhos. Não sai daí. Eu chego rápido.